Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou o Júnior Diesel, esse é o programa Salve Ladeiras, o nosso 5º programa, já estamos aí fazendo sucesso, já tem uma galera curtindo o nosso trabalho. E hoje a gente não podia baixar o sarrafo, hoje a gente não podia cair na qualidade. Então se ultimamente tem faltado saliva para apresentar a rapaziada, hoje tá pesado. Certo? Quem temos aqui nada mais nada menos tem 19 anos no alto rendimento. São 25 convocações para a seleção brasileira de atletismo. Ele é pentacampeão sul-americano da milha de rua, o famoso 1.600 metros. Tricampeão brasileiro do 1.500, tricampeão brasileiro dos 5.000 metros, campeão sul-americano do 1.500, bicampeão ibero-americano de 1.500 metros, bicampeão ibero-americano de 3.000 metros. Vai ficar fácil agora, hein? Campeão pan-americano de Guadalajara, medalha de ouro pelo Brasil lá em Guadalajara em 2011. São mais de 300 pódios na carreira. Eu tenho honrosamente a presença hoje de... Prepare só, Brasil muito bem com Leandro Oliveira. Luego viene Leandro Oliveira, de Brasil. O soldado Prates, que deixou a farda de lado para correr atrás de uma medalha para o Brasil. Você conseguiu um feito sem precedentes aí. Bate no peito mesmo, Leandro. São os primeiros. Leandro Oliveira, que é PM em São Paulo, vai tocar o hino nacional brasileiro pela primeira vez no atletismo hoje. Um campeão que não se limita às pistas. O sorriso é a marca de Leandro Prates. Leandro Prates. Boa noite, Leandro. Boa noite. Agradecer o convite aí. Quando foi feito o convite, sabe, até me arrepiei, falei, cara, pra mim é uma... Se arrepiou, imagina nós aqui, moleque. É uma honra estar aqui hoje, poder falar de corrida, né? A gente que ama correr, ama estar aí praticando esse esporte maravilhoso. Então, eu quero mais uma vez te agradecer e falar um pouco aí da minha carreira, da minha vida. Cara, a gente que agradece, pode ter certeza. Pra gente começar falando legal, a gente tem que começar falando do início da sua carreira, né? O Leandro começou... Tá no rendimento, no alto rendimento há 19 anos, isso. Mas já corre há quantos? Começou no alto rendimento? Eu comecei a correr meio que no meu último ano, né, do ensino médio. Foi a minha primeira experiência com a corrida, eu estava com 17 anos, né? Teve uma competição lá entre as escolas, eu não consegui vaga em nenhuma outra modalidade. E aí falou, vai ter a maratona, eles falavam maratona, né? Era uma corrida de pouco mais de 3 quilômetros. E era uma corrida, eu corri com somente estudantes, né? Sim. E eu ganhei, cheguei bem na frente. E na escola eu era aquele... um campeão ali. Na escola eu não era muito... Era muito reservado, né? E aí depois dessa vitória me tornei super popular e eu falei, pô, legal, hein? Bacana esse negócio de correr. E aí no ano seguinte eu vi um outdoor na rua, né? De uma prova que ia ter. E aí eu comecei, me inscrevi para essa prova, participei. E lá eu conheci o pessoal que já corria, treinava e falou, cara... Você corre bem, vem treinar com a gente. E aí eu comecei a treinar, isso com 18 anos de idade, né? Isso não foi em São Paulo? Não, isso foi em Vitória da Conquista, na Bahia. Você e aí eu, motivado por esse pessoal que me viu correndo e falou, cara, vem treinar. Eu comecei a treinar com 18 anos. No começo eu queria ser só o melhor da minha cidade. Eu queria competir, eu queria ganhar. Tinha outro trabalho ou já estava Não, eu trabalhava. Eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, desde os 12 anos. Então, na época eu trabalhava na metalúrgica e aí eu comecei a correr. E foi muito difícil o começo, assim, em relação a... Era um esporte que não era muito praticado, né, na minha cidade, né? Então, assim, a gente ouvia dos vizinhos, né? Você tá maluco, ficar correndo aí na rua, a própria família, né? O preconceito. Falta de conhecimento, na verdade, né? E assim, eu trabalhava, tinha que acordar muito cedo para treinar, 4 horas da manhã. E foi um começo bem assim, mas eu queria ser atleta. Eu queria ser de alto rendimento. E as coisas foram acontecendo, né? Eu fui treinando, fui melhorando. Não tinha orientação, assim, eu fazia os treinos muito assim, sabe? Hoje eu vou correr meia hora, hoje eu vou correr 40 minutos. Não tinha nenhum, né, acompanhamento. Isso, e aí eu prestava muita atenção, via os corredores conversando, treino, tiro, forte leque, o que é tiro, né? Ficava imaginando, né? E assim, como todo mundo, né, que começou na corrida, eu fui descobrindo aos poucos. Principalmente numa cidade mais afastada, né? Isso, era bem interior, e lá a nossa bíblia que nos guiava, né, do atletismo na época, né, da corrida, era a revista Contra-Relógio. Essa revista chegava pra gente,
na associação de corredores e a gente revezava. Cada um lia um pouco a revista. Olha que bacana. E lá eu comecei a acompanhar os principais atletas, né, do país. Eu comecei a saber quem era Valdenor, quem era Marilson, quem era Daniel Lopes, quem era Vanderlei Cordeiro. E eu comecei a acompanhar as corridas de rua. Cara. E aí cada vez eu me apaixonava mais. E eu falei, eu quero ser atleta. Fica aqui uma pontual cobrança aos diretores aí da Contrarrelógio, inclusive um dos maiores fotógrafos do nosso país, Tião Moreira, que a revista fez muita história, né, cara? Eu acho que muita gente, quando comecei também, a gente não tinha internet igual é hoje, apesar de começar mais tarde que vocês, e era pela revista que a gente sabia quem era na revista que a gente... um encarte no fundo, né, o resultado dos melhores de cada distância, dos melhores maratonistas. Isso. Era bem legal. E foi através da revista que eu conheci o Fernando. Eu vi uma propaganda da Find Yourself na época, e eu falei, cara, eu não sei treinar, eu preciso de um treinador. E aí liguei pro Fernando, Fernando era aqui de São Paulo. Luiz Fernando, aqui em São Paulo. Sim. E ele falou, não, eu vou passar os treinos. Só que assim, eu não tinha computador, não tinha internet. Ele falou, cara, como eu vou passar? E aí eu conversei com a senhora que tinha uma papelaria. Sim. E ele mandava via fax. Então assim, a cada 15 dias chegava o meu fax, o meu treino. E assim, eu ficava ansioso. Às vezes eu ia 2, 3 vezes no dia, já chegou meu fax. E aí chegava, eles sempre mandavam, não falhava. E eu comecei a treinar. E sabe, até... Cara, olha que história. Até arrepia, né? Porque assim, quando eu vi aquilo assim, eu dormia com aquele treino na cabeça, cara. E eu ficava ansioso e fazia tudo o que ele pedia. E aí eu fui melhorando. E aí o Fernando, ele viu essa melhora, né? E ele falou, ó, vem pra São Paulo. Você trabalha aí, eu te arrumo um trabalho aqui e você estando aqui é mais fácil. Consegue competir. Isso. Aí tinha muito mais provas aqui. Aí ele conseguiu com um aluno dele um trabalho. Isso em que ano já? Isso foi... em 2002 eu vim, em dezembro, fazer a São Silvestre. Sim. E aí eu fiz um teste com ele na pista, né? Eu corri na pista 31:10. E aí ele falou, não, você... de pista. Eu tinha 20 anos, né? Aí ele falou, não, vem que aqui você tem condições de melhorar. Pô. E aí eu voltei... 2002, né, voltei e em fevereiro de 2003 eu vim definitivo. Ele conseguiu um trabalho, eu vim na época trabalhar primeiro, né, e até que a gente conseguisse um patrocínio, porque a gente não tinha patrocínio, mas eu queria ser atleta, então eu falei, vou arriscar. E veio sozinho. Vim sozinho. Toda a família lá. Sozinho, aquela história que a gente conhece dos jogadores de futebol, você fez no atletismo. E eu deixei a minha mãe e falei, ó, eu vou atrás do meu sonho. E aí na época, eu vim com menos de um salário mínimo, né, eu lembro que eu recebi meu último pagamento, né, pedi as contas lá trabalhava na metalúrgica, na fábrica de panelas, e eu vim com menos do salário mínimo. Eu vim para morar no começo na casa do motorista da empresa que eu vim trabalhar, né? Certo. Que era um aluno do Fernando que conseguiu trabalho. Só que eu me senti assim, incomodando essa pessoa que eu vim morar junto. Porque ela, eu recebi minha namorada, você fica no quarto, não sai não. Tinha umas regras, né, que eu falei, tô incomodando. Aí eu peguei, fui pra favela, aluguei um barraco e fui morar na favela. Caraca. E assim, tudo isso eu não falava pra ninguém, porque era um sonho meu. Então assim, tudo aquilo que eu tava passando tava me fortalecendo. Então assim, eu não queria falar pra minha mãe, eu tô morando na favela, tô dormindo no chão. Porque eu não tinha cama, não tinha nada, né? Então eu forrava o chão com papelão e dormia. E eu falava, não, tô super bem. O Fernando não sabia na época, né? Porque ele achava que eu tava morando com motorista, que tava tudo bem. Caraca. Ninguém sabia. E eu trabalhava das 2 às 10 da noite, né, na fábrica. E no período da manhã eu treinava. E assim, as coisas foram acontecendo. Aí começou a contar. Com 3 meses mais ou menos nessa rotina, eu comecei a já correr algumas provas, né? Comecei a ganhar fazer alguns pódios. E aí o Fernando me ligou, boa notícia, eu consegui um patrocínio, pode sair do trabalho. E o primeiro patrocínio foi qual? Foi um outro aluno do Fernando, né? Da empresa na época, Segasp Sport, nem lembro qual era o ramo, né? Mas assim, ele me depositou 6 meses de salário e falou, Fernando, todo mês você vai pagando ele e assim, e aí foi quando eu realmente me tornei um atleta, né? Sim. E a partir daquele momento eu parei de trabalhar e aí fui competir, treinar, morava no escritório da Find, né, tinha um quartinho que eu ficava nos fundos. E assim, o pessoal que, principalmente dessa época, né, 2003 até 2005, foi o período que eu fazia provas de rua. E aí o pessoal me conhecia, né, das provas da Corpre, as provas aí principalmente na região ali metropolitana de São Paulo. Né? Sim, vale pôr um adendo aqui que o Fernando é mencionado pela 3ª vez em 5 programas. E é um técnico que a Covid levou recentemente. Eu vi uma postagem sua, muito, muito emocionado mesmo. E
foi o cara que te abriu as portas, né? Não, com certeza. Tem pessoas... foi o que mudou a minha vida, né? Foi meu primeiro treinador, foi o cara que falou, ó, vem realizar teu sonho. E foi um cara que acreditou, né? Porque na época, que eu falo, né? Ninguém falou, ó... no meu próprio estado, né? Muitas vezes me fechavam as portas, né? Eu fui pra capital, pra Salvador. Sim. E na época ficava caro, né? Porque eu morava em Vitória da Conquista e para ir pra Salvador é distante, né? São 500 quilômetros. Caraca. E aí as principais competições eram em Salvador. E aí eu cheguei com uma equipe lá e falei, pô, eu sei que vocês patrocinam alguns atletas, mas eu só quero a passagem. Aí o treinador da época falou, não, você não tem estilo de corrida, você é muito pesado, você é muito... Tava certão, ó. Você é muito forte, não serve. Porque assim, ficava aquele coisa de que o atleta tinha que ser bem magro, sabe, 50 quilos. E eu sempre fui um pouco mais forte, né? Então no meu próprio estado me fecharam as portas, né? E o Fernando foi lá e falou, vem aqui. Pô, que legal, e o próprio Fernando, quando eu optei por fazer essa mudança essa transição da rua para a pista, foi ele que me levou para o meu segundo treinador, que foi o Marco Antônio. Sim. E ele, e a amizade permaneceu, né? A gente quebrou aquele laço de treinador e atleta, mas a gente continuou, sabe? Ele com a vida dele, a minha, mas a amizade permaneceu. Quando você foi pra pista, teve um motivo também maior de você ir pra pista, né? Na época eu comecei o Fernando também, mais uma vez, né? Ele falou, cara, você precisa estudar também, não vai só correr não. E aí ele conseguiu uma bolsa pra mim na faculdade, né? Só que eu tinha que correr provas de pista. E aí, nessa época eu fazia rua e pista. E eu mandava super bem nas provas de pista, 1.500, mesmo não treinando. E eu queria muito ir também para a seleção, né? A primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira foi no Sub-23 para correr 10 mil metros. Certo. Treinando com o Fernando. Entendeu? Então era um sonho dele também ter atletas de alto rendimento e nós dois conseguimos essa primeira convocação, né? Mas eu não conseguia baixar meus 10 quilômetros abaixo dos 30 minutos. E a gente sabia que para ser um atleta nível de pista, nível alto, eu tinha que correr. E aí o Marcão falou, ó, você corre muito bem 1.500 sem treinar para 1.500. Você tem chance de ir para seleção, de conseguir títulos treinando 1.500. E aí a gente fez essa mudança. Eu parei com as provas de melhorar pro 10, você diminuiu a distância. Isso. E as minhas características físicas também, eu tinha muita velocidade. E aí em 2005 eu fiz essa mudança. Eu parei com as provas de rua. Tanto que tem uma galera que não me conhece, assim, porque eu fazia poucas provas de rua, né? Eu era muito focado. Então, assim, eu fazia 1, 2, 3 provas no máximo fora da pista na temporada. E em 2006 eu já... eu fui campeão sul-americano em milha de rua e ganhei um GP em Belém, em Porto Alegre. Era um GP muito forte, eu ganhei do Hudson e de um queniano. Que eu era fã do Hudson, né? Pra mim o Hudson sempre foi, né? Uma referência, Hudson de Souza. Recordista sul-americano dos 1.500 metros. Era um até mito hoje, mesmo. né? É um mito. Ele tem marcas excelentes do 800 aos 5.000. Era um baita atleta. E eu ganhei dele, né? Em Porto Alegre e ganhei no sul-americano de milha de rua. Eu corri 3,56 na milha. Ali mudou tudo. Ali mudou. No mesmo dia... Até o atletismo te olhou diferente, eu acho, né? Naquele mesmo dia eu recebi uma ligação de um manager, né, da Itália. Ele falou, ó, semana que vem você vem, já tá tudo pronto. Caraca. E aí eu fui, né? Fui pra Europa, fiquei 3 meses lá. Imagina se pra eu vir pra São Paulo já foi um choque cultural muito grande, né? Você sai do interior. Imagina ir pra Europa sozinho, né? Nunca tinha ido pra... Os técnicos não foram, não foi ninguém. Não, fui sozinho. A gente ia, ficava lá, eu comprei a passagem, né? Eu competi na Espanha e da Espanha eu já fui para Siena, na Itália. Lá ficava o centro onde eu ficava com os outros atletas. Um alojamento, tipo um alojamento. E lá nessa cidade a gente ficava treinando e de lá... De brasileiro só foi você? Na época eu fui primeiro, só que lá eu encontrei com outros brasileiros. Sim. Na época o Vicente Lenilson, o André Domingues, também tinha o Thiago Castelo Branco, que era do 110, o Matheus Inocêncio, tinha uma galera que já era desse tudo nível olímpico, né? Tanto e que foram medalhistas, né? 2 vezes. E pra mim era uma honra estar com eles, né? E sem falar assim, muitos quenianos, né? Porque de lá a gente saía para competir em toda a Europa. Então de lá eu pegava trem, ia pra França, ia pra... É tudo muito próximo, né? É muito fácil. O difícil é chegar lá. Quando a gente chega, a própria organização, né? O atletismo lá é diferente, né? Sim. Lá você via durante a semana o pessoal pagando para assistir prova de atletismo.
Como se vai no futebol aqui, lá o pessoal pagava. Lá, depois no pós-prova, você via a molecada chegando e pedindo autógrafo. A primeira vez que eu dei um autógrafo. Espetáculo, lá A primeira vez que eu dei um autógrafo foi numa prova, pós-prova, né, na França, até hoje eu não esqueço. Que eu não sabia nem o que escrever, né? Pô, um autógrafo, eu nunca dei autógrafo. Aí eu fiz uma dedicatória enorme lá, e a molecada, não, aí todo mundo queria, né? Porque eu escrevi. Depois foram traduzir o que queria dizer. Nem eles sabiam. Mas assim, experiência fantástica. Cara, e aí quando você vai pra pista, você vira um mito da pista, e aí chega 2011. 2011 foi um ano Pan, Guadalajara. Foi um ano inesquecível. Você foi pra Guadalajara como favorito? Não fui. Eu fui... Era seu primeiro Pan? Era o meu primeiro Pan. Em 2007 eu quase fui pro Pan, né? Foi mesmo? Escapou? Escapou ali. Aí em 2011 eu cheguei, não era favorita, né? Eu tava no start list, peguei a lista dos atletas, né? Nos tempos da temporada. Eu tava ali atrás, em sexto, oitavo. Caraca, então, mesmo? Então, assim, era um tempo que não me colocava entre os 3 primeiros. Tanto que a minha prova nem foi tão divulgada, não foi transmitida ao vivo, né? Geralmente a transmissão... Porque você não era favorito, então ninguém achou que você ia ganhar. É isso, depois, né, na sequência, né, foi transmitida ao vivo na Record News, né? Na fechada. É isso, na principal, aberta. Foi depois, na reprise. E aí, mas eu tava bem focado, né? Eu sempre fui muito focado. E o Adalto também, era o meu treinador na época, ele sempre falava, esquece nome, aqui dentro... É você contra eles e, tipo, você treinou. Porque, assim, às vezes você entra na prova, tinha muito isso, né? Você olhava o nome do... Eu vi muito isso quando eu fui pra Europa. Eu acho que foi muito importante. Porque quando eu cheguei na Europa, eu via os caras que eu assistia no YouTube correndo. Então, de repente você tava do lado de repente dos eu tava com eles. Então, tudo que eu passei lá, eu comecei a me colocar assim, sabe? Eu, treinei pra estar aqui. Eu não tô aqui, eu não cheguei aqui por acaso. Podia perder antes da largada, né? Tinha que acreditar, acreditar, eu tinha que cara? dar o meu melhor. É o que eu sempre falava, eu podia perder, mas eu tinha que dar o meu melhor. E aí eu volto lá no começo, quando eu comecei na minha carreira, que eu queria ser atleta mesmo, minha mãe até ficava preocupada, né? Porque eu desmaiei em umas 5 provas seguidas. Você ia no seu limite. Porque eu ia no limite. Eu queria estar correndo com o pessoal que estava na frente. E assim, nas provas de rua, foram várias as vezes que eu desmaiei lá no começo, lá na Bahia. Então é isso que eu não ganho, então, será? Não sei. Mas assim... Tá faltando eu desmaiar, Leandro. Então, Putz, cara, que dica interessante. E aí aguardem. E assim, porque eu sempre dei o meu melhor. Às vezes, e aí, quando eu cheguei no PAN, quando tem aquele nervosismo, né? Sim. Mas quando você ouve o pá, aí... É tudo igual. Cara, essa época, eu tenho uma memória viva desse momento, que realmente eu só assisti depois, né? Mas foi a época que eu te conheci, um pouquinho antes eu te conheci treinando lá no Parque Ecológico, com o Naval, com o Marius. E naquela época a gente falava muito, porque o Naval sabia que você ia competir, então a gente estava tudo ansioso. E assim que você ganhou, que começou a transmissão, eu lembro como se fosse hoje, eu assistindo ao vivo, né? Ao vivo, no primeiro momento que passou. E pra quem assiste de fora, é óbvio, só você sabe o que passou naqueles 3 minutos e quanto? 3 minutos, lá foi uma prova um pouco mais lenta, né? Foi Sim. 3 minutos e 53 segundos. Só você sabe o que passou, mas pra quem tava assistindo, dava uma impressão que você tava muito tranquilo. Foi assim, como eu falei, eu tava muito concentrado. Eu fui um tempo antes pra lá e assim, eu respirava o PAN, eu não... eu falava muito pouco com a minha família, pra viver aquele momento. Eu falava muito pouco com meus próprios amigos, né? Porque muitas vezes alguma coisinha que você ouve antes da prova vai te quebrar a concentração, vai, sabe, mexer com o psicológico. Então, assim, eu falava muito pouco, eu falava só tô bem, eu não era de ficar muito na época, rede social. Esticando o assunto. Não esticava o assunto e assim, eu ficava o dia, eu acordava e dormia respirando os Jogos Pan-Americanos. Porque eu tinha comigo que era a oportunidade da minha vida, né? A oportunidade de estar eu queria muito ir para uma Olimpíada. Queria muito, mas assim, eu tinha as minhas limitações, né, que eu não consegui ir para os Jogos Olímpicos. Sim. Então, estar no Pan-Americano era o meu auge. Então, era a única oportunidade, eu sabia que... E, cara, é muito próximo, né, vamos combinar que o Pan-Americano é muito próximo, né, de uma sensação, assim... tinha e assim, você está lá no evento, você vê os diversos países, assim, a organização, a grandiosidade, né, a mídia, a imprensa, então você... e assim... O pós-prova, né?
você vê que tudo valeu a pena, né? Aquela vontade de ser atleta, sabe? Quando você tá naquele pódio, naquele estádio cheio, que você vê a bandeira do teu país subindo, hino nacional. Ali você podia ter desmaiado, cara. Ali você merecia ter desmaiado. Ali é muito diferente. É um negócio que... E ó, infelizmente, por uma combinação de falta de comunicação, ele não trouxe a medalha, mas vocês vão ver aí no vídeo que eu tive a honra de tirar uma foto com ele com essa medalha aí em 2011 e várias outras imagens aí da medalha e do pódio que a gente vai apresentar. Tem que dar uma pausinha rápida aqui, que todo convidado nosso a gente dá um presente, certo? Então com você não seria diferente. Obrigado, eu acompanhei, eu vi. Agora não dá mais para esconder, né? Agora os caras já viu que tá recebendo uma canequinha aí, certo? A gente vai dar uma pausa rapidinho aqui. Enquanto isso, você entra lá, ó, www.ladeiras.com.br. As inscrições para a etapa de Joanópolis. A prova tá protocolada, autorizada, dia 13/12 é o retorno do Ladeiras em Joanópolis, nossa segunda etapa, fizemos a primeira lá o ano passado. Lá também é o site da nossa loja, onde você encontra vários produtos do Ladeiras. Essa camiseta muito style aqui, manga longa, que o ar-condicionado tá que tá hoje, certo? E a gente vai só pôr uma água pro Leandro aqui e a gente já volta. Valeu! Leandrão, já falou da rua, falou da pista, mas eu te vi correr várias vezes no cross. E também tem uma dúvida, lógico, né? O Ladeiras hoje é caracterizado pela montanha. Fala um pouco do cross e se você já teve experiência na montanha. Não, eu adoro, né? Os meus treinos são todos fora do asfalto, né? Sim. Eu sempre fiz no Parque Ecológico, né? Hoje eu moro em Atibaia, que para eu conseguir um plano eu tenho que pegar o carro, né? Porque é só sobe e desce o tempo todo, né? Sempre terrão. Sempre terrão. Eu sempre gostei do fora do asfalto mesmo. E eu sempre fiz boas participações em provas de cross country, fui para o Mundial de Cross Country na Espanha, fui para o Sul-Americano, fui para 2 Sul-Americanos, um Mundial também militar, também no Bahrein, tive a oportunidade de disputar 12 km lá. Então eu sempre gostei de fazer essas provas fora da pista, né? Fora do tradicional. Fiz uma prova também em Ilhabela, revezamento volta à ilha, né? Subidão lá do Castelhanos, acho que o pessoal aí que já da tem, montanha conhece. São 6 km de subida direto. Sem pau. Na época eu bati o recorde. E aí no revezamento coincidiu de colocarem logo você pra subir. Não, é o trecho mais difícil e tal. E assim, foi inesquecível. Você vê que é uma prova que eu fiz 2003, que eu fiz. E até hoje o meu alívio foi quando eu vi o staff que falei, agora volta, né? Porque parecia que não chegava mais no final dos 6 km de subida. Sem um plano, 6 km subindo. Eu acho tudo louco esses caras que fazem prova de montanha aí, ó. Deus me livre. Eu sou organizador de corrida de montanha, não sou um atleta de corrida de montanha. Sou péssimo na montanha. Gosto, mas eu não tenho rendimento bom igual esses caras aí. Mas pro próximo ano eu vou fazer... Eu tô pretendendo que a minha primeira prova de 2021 seja uma prova de montanha, né? Cara, temos um convite aí em aberto, né? O calendário 2021. Vai ser já sabemos aqui que em 2021 vai estar Virgínio, Naval, Leandro. Só o Bastos falou que não adianta chamar. Eu vou sim. Vai ser a minha primeira prova. Então, já que você tá falando em treinamento, que você treinou, que você treina... tem rolado algumas indicações pra mim nesses programas que estão rolando da galera querer saber o que vocês fazem, cara. Galera, pergunta pra eles como que eles treinam, o que ele faz por dia, é um longo, é um tiro. Esquece a pandemia, antes da pandemia, quando você tava ali treinando forte, como é o treinamento do Leandro? A primeira coisa que pelo menos eu acho que é muito importante é que as pessoas têm que entender o seguinte, que o treino ele é muito individual, ele é muito característico de cada atleta, copiar, né? Por exemplo, eu sempre fiz um volume menor do que os atletas que competiam a mesma prova que eu. Então o máximo que eu conseguia correr era 140 km na semana. Isso a gente falando de 2 treinos dia, 140, 150 no máximo na base ali. Mais do que isso, eu não conseguia fazer nada, não rendia. Então assim, eu tinha um limite. Dava um staffzão. No período competitivo era 110, no máximo 120 km por... Mas aí você faz um treino de manhã de fartlek. Aí o que a gente geralmente fazia, colocando assim a grosso modo assim, eram geralmente treinando pra pista, principalmente quando eu treinava com adulto. A gente fazia 3 treinos de pista, 3 treinos de mais rápidos, né? Geralmente terça, quinta, sábado. No domingo a gente fazia um treino longo. Nos outros dias eram rodagens tranquilas, né? Certo. Então os dias fortes geralmente era terça, quinta, sábado e aquele longo que não era
tão forte no domingo, né? Mas isso mudava muito, né? Às vezes a gente fazia um treino mais ritmado na sexta. Então, assim, o treino é isso, né? O treinador, ele tem que olhar qual por que você está treinando? Você está treinando para quê? Primeiro isso, você tem que ter um objetivo. Você está treinando para quê? Você quer chegar aonde? E aí dentro desse objetivo, até você chegar nesse objetivo, ele vai planilhar. Mas assim, é muito de cada atleta. Eu sempre tive essa dificuldade, né? Isso eu me comparando com outros atletas que faziam a mesma prova que eu e tinham tempos parecidos, né? Eu sempre rodei bem menos. Entendi. Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 38 anos. Até o ano passado, antes da pandemia, você tava aí liderando a prova. Rolou uma prova da Adidas, que eu lembro muito bem, que o senhor venceu. Você competiu 10, 5, 10 e aí na sequência os classificados ia para 1000. Ia para 1000 metros, né? A gente fazia um tiro de 1000 metros, o campeão dessa prova, desse tiro de 1000 metros, né, ganhava uma maratona, uma passagem, né, com inscrição para ir para a maratona de Berlim. Então antes da pandemia você ainda estava treinando muito forte? Não, treinei. Durante a pandemia, chegou a treinar? Assim que... Começo do ano eu tava treinando para maratona, né? Eu queria muito estrear, nunca corri a maratona, né? Queria ter essa sensação. E aí começou a pandemia. E eu automaticamente no primeiro mês eu não treinei nada. Realmente eu desliguei, né? Acho que quase todo mundo. Principalmente por conta da minha família, as o pavor que todo mundo ficou, né? Eu falei, cara, acho que quase ninguém vamos treinou. ver o que vai acontecer. Eu acho que agora é hora de pensar em outras coisas, Sim. né? E aí eu diminuir. Então, desde então eu venho treinando durante a semana. Nos finais de semana eu não estou treinando e não estou fazendo mais treinos de qualidade. Eu faço mais aquelas rodagens, só rodagem. E eu já coloquei na minha cabeça, né? Competição só 2021, né? E vou começar bem na manhã. Eu acho que agora é momento de, de repensar o que eu vou fazer da minha vida. Eu quero continuar correndo porque eu não me vejo sem a corrida, né? Sim. Eu acho que com todos aí desse mundo da corrida é algo que se eu tirar da minha vida não vai ter graça. Motiva, né, cara? Motiva, a gente sabe, né? Tem muita história a corrida, muitas pessoas que saíram, tiveram um problema de depressão e a corrida foi a mudança na vida dessas pessoas que mudaram o estilo de vida. Conheci pessoas que como se diz, tinham totalmente ao avesso. Vieram para o mundo da corrida, fizeram novas amizades. Porque o povo da corrida a corrida tem uma magia diferente no negócio. Cara. E eu acho que eu vejo muita gente treinando, só treinando. Eu falo, cara, participa de uma prova, qualquer uma, não precisa ser a minha não, qualquer prova. O diferencial de você completar ali, de você se vencer, independente do tempo que você fez. Eu brinco falando, cada um tem seu pódio. Porque o seu pódio é seu primeiro, o meu pódio é chegar entre os 100, o pódio do cara é só terminar. Pega aquela primeira medalha, cara. Aquela primeira, ela é viciante. Você quer a segunda, você quer a terceira, você fez em 30, você quer fazer em 29 e 50. Então isso te motiva, te dá uma vivência diferente, né, cara? Eu sempre falo. As pessoas que, eu não gosto de correr. Começa a correr, sem cobrança. Às vezes as pessoas tinham medo antes de ir na prova e falar, vou ser o último, esquece. Sim, eu ouço muito isso na montanha. Prova, não vou porque eu vou ser o último. Eu falo, não vai, cara. Esquece. Tem muita gente pra ser o último. Não vai com esse pensamento, né? Vai ver como é. Então, assim, o legal tem as provas menores, né? Então, eu não consigo fazer a prova mais longa, vou na prova menor. As pessoas que querem começar a correr, começa na caminhada, começa aí. E essa questão da medalha é incrível, né? Você pode pegar um atleta que ele tem, igual o meu caso, eu tenho 20 anos aí de atletismo. De todas as minhas medalhas, se eu colocar a mão lá e puxar uma, eu vou lembrar do dia da prova, como foi a prova, como eu fui, como eu cheguei, porque é um momento da tua vida que fica eternizado naquela medalha. Eu tenho essa memória também, cara. Então, assim, difícil, você não vai conseguir. Você fala, não lembro dessa medalha onde eu ganhei. Você vai lembrar, cara. Você vai lembrar. Não, eu vejo que tem gente que não tem, né, esse carinho com as medalhas. Aqui temos as medalhas do Didi aqui, que nos cede o espaço, né, Didi? Tem muitas medalhas que ele comprou. Não, mas eu acho que é um carinho gostoso, você ter uma história em cada uma delas, você lembrar e falar, essa foi... Você pode não lembrar o ano, a data, mas você lembra daquela prova. Isso é muito bacana. Prova, né? E é uma história bacana de cultivar. Então quem não tem a medalha, procure um evento qualquer, nem que seja virtual agora que está na moda, mas corra a sua primeira prova e pegue a sua medalha, que é diferente. Eu narrei aqui que você tem
1 milhão de pódios de milha de rua no Brasil. Porém, Vossa Senhoria já foi para a Europa e ganhou umas provas de milha lá também, né? Como é que foi? A milha, só explicando, né? Deixando bem claro, são 1.600 metros, né? 1.609 metros, né? 1.600 tem uns 9. 1.600 eu ganharia. Esse 9 é que me quebrou. Esses 9 metros aí já foi decidido muita prova. Não duvido. E eu tive essa oportunidade, como eu falei, né? De ir para a Europa meu primeiro ano em 2006, né? E a gente fazia diversas provas, né? No começo a gente começava fazendo só prova de pista, né? Porque eu ia tentar melhorar meus tempos da temporada. E aí, chegando no final desse período, né? Aí a gente começava a entrar em provas alternativas, né? Às vezes tinham provas de revezamento. Na Europa o pessoal faz muitas provas diferentes do que a gente está acostumado aqui. Prova padrãozão, né? Revezamento de... tinha uma prova interessante na Itália que chamava Seven Lap. Começava com 12 atletas e se faziam 7 tiros de 400 metros. E aí, a cada tiro, iam sair nos 2 últimos. Até chegar com 3 atletas no último tiro que fazia o pódio. Primeiro, segundo e terceiro. Deus é pai. E isso numa praça, lotado, o pessoal assistindo. E essa prova era a abertura para uma prova de 10 km. Olha que loucura. Então, assim, é um exemplo de várias provas que a gente ia, disputava. E entre elas tinha as milhas de rua. A milha, tinha uma prova que eu fui disputar na Áustria, que a abertura da milha a gente chegava num carro conversível, os atletas de elite. E assim, a gente chegava, tinha apresentação, a gente descia. E tratado aí, como astro. Não, era fantástico. E aí a gente enfileirava e... eram 1.600 metros, pódio. Nessa prova eu fui o terceiro colocado. Pedi para 2 quenianos. Fiz 4 e 2, 4 e 3, não me recordo agora. E fantástico, né? Essa experiência. Eu acho que são provas que tem pouco aqui no Brasil, né? A gente tinha uma milha da Corpre antes no Ibirapuera, né? Eu acho que aqui, enquanto atleta, eu talvez tinha essa cabeça. Enquanto organizador, eu vejo muita gente com essa cabeça. Por exemplo, se eu vender uma prova de 1.600 metros, ninguém quer pagar para correr só 1.600. Aqui no Brasil é isso, né? Todo mundo quer pagar e ir até o final, assim. Não, eu paguei e vou até o final. Todo mundo quer ganhar aqui. Aqui a galera só quer ganhar. Não existe participar. Aqui todo mundo quer ganhar. Então, se você cobra de uma prova de 1.600, você tem que cobrar o preço de uma estrutura de uma prova. É uma prova, é um evento. Mas ninguém quer pagar para correr 1.600 metros. Então, eu acho que aqui a cabeça do brasileiro ainda é muito focada em ter vantagem. E lá não, é a participação. A Europa tem muito essa de só participar. Você falou aqui, eu não lembro se gravando ou em off, que as pessoas pagam lá para assistir, como se fosse um futebol. Então lá tem muita essa participação. Eu ouvi uma vez o Togumi, que é do Trail, falando que as provas lá fora tem lista de espera para ser staff. Cara, aqui nem pagando você consegue ter staff na sua prova, nem pagando, você paga e os caras não aparecem. Então é uma mentalidade que a gente tem ainda bem diferenciada, né? Infelizmente. É a cultura, né? A própria prática do esporte, né? Eu, no meu caso mesmo, eu comecei com 18 anos porque não me apresentaram um esporte mais cedo, né? Na minha educação física escolar. Eu cheguei na Itália, numa cidadezinha... jogar bola, né? Uma cidadezinha pequena que tinha 3 pistas e assim, a gente chegava, eu estrangeiro, entrei na pista, ninguém perguntou onde você vai, quem é você. A pista está aberta para quem quiser chegar, treinar. Aqui, infelizmente, a gente tem muita burocracia ainda. É fechado. A gente tem pistas, né, que estão todas lacradas. Eu já fui retirado 2, 3 vezes do Centro Olímpico. Eu fui proibido de treinar, entendeu? Não pode treinar. Então, assim, foi até uma questão uma polêmica que a gente levantou ano passado, que a gente queria que tivesse mais acesso à pista. A gente sabe que não dá para abrir para todo mundo, porque a gente tem poucas pistas. Mas que fizessem mais, né? Mas uma incógnita que eu tenho quando alguém vem me questionar, como se a gente tivesse essa resposta, mas quando vem me questionar por que o queniano é o queniano. É porque o brasileiro era o brasileiro do futebol, porque em cada esquina tinha um campo de futebol. O queniano é o queniano porque em cada esquina tem uma pista. Né? Então os caras veem isso como motivo de vida, eles veem que dá dinheiro, eles veem que tem possibilidade. Então não é só que eles são bons e diferenciados. Sim, pode ser, a genética ajuda, os caras são sangue no zóio mesmo, mas eu acho que é um maior número de gente tentando, né? Então sai muito mais gente boa. Da quantidade você tinha qualidade. Né? Lá tem pista em tudo que é esquina, né, cara? Pista de barro, de terrão. O pessoal sai pra correr, né, e fazem grupos grandes, né, treinam, e como você falou, né, eu convivi muito com queniano lá no alojamento, principalmente os quenianos do segundo escalão, né? Não os quenianos que já tinham o segundo escalão é o zoado, é o que faz 29 no 10. Aquela rapaziadinha meia boca. Geralmente eles chegavam lá, era a primeira oportunidade que eles tinham de chegar na Europa, né? Então, assim, eles queriam mostrar serviço e eles chegavam na realidade que eles não tinham resultado.
e eles estavam ali sem grana, né? E a gente via que era a única oportunidade de eles terem uma mudança de vida, né? E os caras não querem perder, né? E eles eram muito, como se diz, muito dedicados, né? Guerreiros, eles dormiam muito cedo, eles tinham uma disciplina. Então, isso é uma outra coisa que eu aprendi muito estando com eles, a disciplina. Você não consegue hoje, isso falando de alto rendimento, de resultado, você não consegue conquistar um resultado se você não tiver disciplina. Infelizmente, o que eu falo hoje para a molecada, os mais novos, cara, se você fica com o celular até meia-noite, como você vai acordar 6 horas, 7 horas da manhã para você treinar? Eu, 10 horas da noite, desligava tudo, Off. entendeu? Off. Mas eu sempre foi um negócio que eu tinha em mim, né? E aí quando eu fui, que eu tive a experiência, eu foquei mais ainda, né? Porque eu sabia que eu não poderia chegar nesse resultado se eu não levasse o negócio a sério. Tinha que ser comprometido. Tinha que ser muito, tem que Então você já me deu 2 dicas de por que eu não sou elite, mano. Porque eu fico até meia-noite com o celular, porque eu não tô treinando até desmaiar. Ó, isso aqui tá muito bom hoje. Uma coisa que o pessoal às vezes pergunta, né? No alto rendimento. É uma combinação, né? Primeiro, ambiente, a genética e treinamento, né? Você pega o ambiente, né, que a pessoa vive, né? Você tem um espaço para treinar, se você tem um treinador, um preparo. Aí você pega a genética, que não adianta, às vezes é o que eu sempre falei, você tem que... Eu fui muito realista nisso, né? Eu sei até onde eu consigo ir. Então eu sei aonde até a minha genética me permite ir, né? Não dá para inventar. E o treinamento, né? Você pega uma pessoa que ela tem uma boa genética, que tem um local apropriado para treinar, e você se tiver dedicação, você consegue chegar no resultado. Hoje você não tem mais patrocínios? Não, a gente tava, graças a Deus, né, depois de tudo isso que a gente passou, desde lá que eu consegui esse primeiro patrocínio lá com esse aluno do Fernando, né, durante todo esse período eu sempre tive apoio, né, sempre tive alguém que em algum momento nos ajudou. Aí o meu último patrocínio foi até dezembro do último ano, né? Aí começou então, o desmanche de tudo que era equipe boa do Brasil. Agora em janeiro... A última equipe era o? Bradesco Seguros, né? O Bradesco Seguros, ela... Gigante. Uma equipe, me ajudou muito, né? Me deu estrutura para poder viajar, competir, sou muito grato. Sou muito grato a todos os meus patrocinadores, né? A gente sabe que tudo tem um começo, um meio, um fim. Aí você deu trabalho com aquela roupa vermelhinha. Para mim foi uma honra, né? Participar da equipe, uma equipe muito bem montada, né? Eles tinham um carinho muito grande, né? Por trás com nós. Eles não viam apenas como atletas, viam como pessoas mesmo. Bacana. Né? E acho que é interessante isso, o patrocínio, né? E o próprio atleta, né? Quando ele veste a camisa, ele realmente né? Ele dá orgulho pro patrocinador dele, porque às vezes eu vejo muito isso. Você vai dar entrevista, veste a camisa do seu patrocinador, põe o boné, entendeu? Porque infelizmente nós tivemos a perca de muitas equipes, né? Grandes nos últimos anos, equipes grandes. Para mim, o maior delas foi a perca da Funilense, né? BMF Bovespa, né? Antiga Funilense lá. Que depois Cruzeiro, depois o Bradesco, depois Drogaria São Paulo, eram equipes gigantes. E as equipes pequenas também, né? Do interior de São Paulo, que mantinham muitos atletas também. Sim. A gente fica sentido porque tem muitos colegas hoje, né, que pararam de treinar. Dependiam do atletismo. A gente fala isso muito, principalmente os atletas de alto rendimento, né, que depende daquilo, é o trabalho dele, né. Era a única opção. Então, assim, ele se vê numa situação que ou eu vou fazer outra coisa ou eu vou começar a passar necessidade. Né? E hoje o Leandro é PM, policial militar. Isso. E qual é a rotina? Eu prestei concurso em 2008, né? Depois de um período... era um sonho meu de moleque mesmo, de adolescência, né? Eu inspirado aí na história de policiais militares que tinham... A gente pega aí na década de 80, né? Nós tínhamos bons atletas policiais militares. E eu queria seguir uma carreira, né? E até tinha o Israel dos Anjos, né? Que era um atleta na época que eu me inspirava bastante. E foi um período que eu tentei eu perdi a vaga para os Jogos Pan-Americanos em 2007, eu tava meio sem, sabe, me não procurando, sabia ainda né? Saber se ia continuar no atletismo ou se precisava de um concurso público. Eu falei, não, eu vou... Porque toda mãe quer que a gente vá para um concurso público, né? Não, mas assim, eu queria procurar algo que eu me identificasse, né? Então eu não entrei, não foi pelo salário para a corporação, foi porque eu queria conciliar duas coisas que eu gostava. E eu prestei concurso, estou lá desde 2008, né? E... Atualmente trabalho na Escola de Educação Física da Polícia Militar. Que bacana. Escola que ela referência. Referência. Eu que sou da área de Educação Física. Isso, a gente forma era um sonho. Profissionais de Educação Física lá da
policiais militares, né? Top demais. São vários cursos que são ministrados lá dentro da Escola de Educação Física. É lá que é feito também os testes físicos de ingresso, né? Todo candidato que vai entrar para a corporação, ele passa pelo teste físico lá dentro. Show. Para mim é um orgulho, né? Trabalhar. E hoje, cara, você que acompanha a rapaziada dos testes físicos, a gente comentou aqui em off que quando eu fiz alguns testes, tanto para a Polícia Militar, quanto da área da Secretaria de Administração Penitenciária, que eu trabalhei há alguns anos, tinha corrida lá. E aí, pela minha idade, eu tinha que correr 2.400. Em 2010 eu tava leve, tava mandando bem, então eu corri 3 e pouco nos 12 minutos. Mas, cara, tinha muita gente que não conseguia fazer a flexão, não fazia o abdominal, não conseguia correr 2.100, que era o mínimo. Melhorou isso? Ou você acha que pelos testes que você vê, a galera não tá continuando no Netflix? Como é que tá isso? Eu não trabalho diretamente na avaliação, né? Mas pelo que eu vejo ali, a gente vê isso no geral. A sociedade, ela tem mudado, né? Hoje, somente os jovens hoje têm ficado muito tempo, né? Às vezes à frente do computador, Virtualmente. no videogame, virtual, entendeu? E o reflexo disso realmente, a gente vê que ultimamente os testes, o pessoal tem sofrido para conseguir completar lá a distância mínima, né? É uma pena, né? A gente torce para que mude, né? Para que o cidadão em geral, né, ele consiga se conscientizar que é importante a prática da atividade física, né? A gente torce, mas lá no fundo a gente sabe que pra molecada é difícil, né? Não, é difícil. Eu vejo isso nas minhas provas, eu vejo em várias provas, que a faixa da galera que corre é sempre acima de 25, assim, quase que um padrão, e vai subindo. Então eu tenho na minha prova, por exemplo, quase que 50%, 45% da prova do Ladeiras hoje, ela é feita da faixa de 30 a 50. E aí eu tenho uma categoria de 18 a 29 que quase nunca tem 3 pessoas na categoria. E mais uma vez, aí eu peço pra gente olhar pra fora, né? Pra fora do país. A gente acompanha hoje provas de cross-country, principalmente, nos Estados Unidos. Vem tunindo. A molecada dos resultados, a molecada sabe, pequenininha lá, elas já começam a praticar corrida. Mas aí eu acho que a gente volta na problemática que você teve lá na Bahia. Não tem uma escola, não tem um lugar que põe o cara desde cedo, né, cara? A gente aí que entra, né? A política da escola. A atividade física, ela tem que começar na escola. Independente... E a saúde, né? É a saúde, né? Se os caras enxergassem o esporte como, com certeza, como uma cura antecipada de muita coisa. Através do esporte você vai... além de outras coisas que você aprende através do esporte, a questão da saúde também, tem muita coisa que o esporte nos ensina, sabe? O próprio respeito. É incrível hoje como, às vezes assim, nós corredores, a gente tá lá correndo, a gente vê um outro corredor. Cara, parece que a gente se vê naquele corredor. Dificilmente você não vai cumprimentar, ou pelo menos, sabe... Não precisa nem estar correndo. Se eu estiver dentro do carro, com o vidro fechado, e alguém passa que eu nunca vi, eu baixo só pra ver assim se eu conheço o cara. É gostoso, né, cara? É legal. Porque assim, você começa a enxergar o outro, sabe? São coisas que o esporte, né? Porque você sabe, pô, o cara é legal, o cara corre. O cara corre. O cara é do bem, cara. É verdade, isso é verdade. Igual na rede social, às vezes assim, quando eu criei, né, o Facebook e tal, aí o que eu via lá? A foto, né? Eu não conheço. Mas tá com camisa de corrida, é legal. Gente boa. Vou aceitar. É um ótimo indício de que o cara muita gente tem lá que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, acho que mais da metade do pessoal que tá lá no meu perfil, né? Mas que eu vejo, pô, a gente boa corre, cara. Então... Show. Bom, a gente vai falar do Naval no próximo bloco, mas antes eu vou convidar a galera aí para conhecer a loja do meu parceiro Sérgio, a loja Equilíbrio Esporte, que apoia e dá uma força pro nosso programa aqui. Sérgio, manda daí, beleza? Fala, amantes por montanha! Se você tá vendo esse podcast nessa semana, vai lá no site da Equilíbrio Esportes e aproveita o cupom Ladeiras no Ar, 15% off, tudo que você precisa para sua trilha, montanismo, o que você imaginar você vai encontrar lá, as mais renomadas marcas. Então use e abuse do cupom, porque ele está sem restrição, inclusive para produtos em promoção. Beleza? Até a próxima! Bom, conforme prometido, agora a gente vai ter que dar risada aqui, né, cara? O Naval veio aqui e contou muitas histórias engraçadas, e eu sei que você tem uma história longa com o Naval, né, cara? O que é, quem foi, como é a sua vida hoje com o Naval, e conta uns causos do Naval aí rapidinho pra nós. Cara, o Naval é fantástico, cara. O Naval, ele tem uma energia, a gente gosta de bater
sabe, prosear com o Naval, como fala, né? Então todo domingo, né, a gente pós-prova, churrasco na casa do Naval. Já tive a E honra aí de alguns. a gente chegava lá, ele colocava lá os forró que ele gosta de ouvir, e o pessoal começou a ser tão gostoso o clima, os causos que ele contava. Aí começou com 1, 2, 3. Quando a casa lotava do Naval. E era só elite. Não, era o pessoal só... pós-prova, vamos pra casa do Naval. Caraca, E o Naval é, assim, a primeira, eu conheci o Naval no Parque Ecológico de Tietê, né? Na época ele tinha um touro mecânico ainda, né? Que ele fazia uns eventos aí. Temos uma história aí em off, não sabíamos dessa história, essa né? parte. Ele tinha um touro mecânico, né? Antes ele trabalhava. Olha aí, Naval. Mas ele tava começando, né? Ele tava fazendo na fase da caminhada ainda, né? E a gente foi indo, depois ele foi pra Find, como eu tinha muita amizade com ele, o Fernando queria que eu levasse as pessoas assim, pô, é seu amigo? Leva pra Find. Sim, ele falou isso, ele falou, você que levou ele pra lá. E aí ele começou a melhorar, teve uma temporada que nós fomos pra Tremembé, ficar 40 dias lá. E aí foi foco, né? Porque eu falei, Naval, vamos lá. E aí a gente acordava, treino, descansava, treino na tarde de novo, à noite dormia cedo e 40 dias naquele... Caraca. Quando o Naval voltou, já voltou outro cara. E aí ele começou... Você criou o monstro, então? Ah, não, acho que eu mostrei o caminho. O Naval também, ele era muito dedicado. Mas ele já começou velhão, né? Ele falou aqui que começou com 30 e pouco já. Começou, o Naval, ele foi até jogador de futebol, cara. Foi até jogador de futebol, Naval. Olha aí, ficou várias coisas abertas, hein, Naval? Temos um programa número 2 aí com o Naval. Tem muita história. O Naval, se for contar as histórias dele aí, é um cara que foi, assim... Eu tenho um carinho muito grande por ele, né? A gente, às vezes, na correria, fica muito tempo sem se ver. O rei do parque ecológico. O Naval é fantástico. Cara, e aí, já que a gente falou de Naval, falamos de performance, é aquela pergunta que eu nunca deixo de fazer pra vocês que são da elite. Teve muitos adversários. Foi. Ao longo desses, com 20 anos... Na rua, tem alguém, assim, que ficou como um cara que você fala, meu, esse era... Teve vários, lógico, mas tinha alguém que sempre... Como a gente sempre, principalmente no começo ali, o pessoal que deve lembrar das provas da Corpore, ali no começo, como eu fazia muito, todas as provas da Corpore, né? Era onde a gente tinha visibilidade, né? Todas as pessoas queriam ir por conta da provas lotadíssimas numa época em que ninguém tinha prova lotada. A gente sabia que no horário marcado a prova ia largar. 8 horas era largada. Então, assim, foram pioneiros na questão de organização, no meu ponto de vista, né? Então, eu fazia muito essas provas e lá eu sabia que eu ia encontrar o Adriano Bastos, eu sabia que eu ia encontrar o Fábio Nascimento. Então, nesse período aí, foram os meus adversários ali, que era difícil. O Donizete. O Donizete já estava um pouco mais à frente, né? Eu corria ali 30, o Donizete ainda corria 29 nessa época. Então, a gente tinha uns atletas que estavam à frente, né? Mas dificilmente eu encontrava com ele nessas provas, né? Sim. E aí depois veio a pista, né? Quando eu mudei pra pista. E aí na pista os meus adversários, principalmente o Fabiano Peçanha, né? Que a gente teve muito próximo. Inclusive o Fabiano tirou minha vaga do PAN em 2007, né? Saiu até engasgado essa fase. É um cara que eu também admiro muito, muita disciplina. Viajei com ele para um mundial na Tailândia, um mundial universitário. Fiquei com ele no mesmo quarto. E ali eu vi o cara, o outro Fabiano, né? Não sem ser o adversário. Que a gente só se encontrava na pista, né? Então é bem legal, porque às vezes a gente tem uma visão das pessoas de ver e depois que a gente conhece a pessoa, que a gente conversa, então eu sempre tenho isso, né? Sabe, para não ficar com aquela... Esperar para saber como é. Esperar para saber, que a pessoa igual falavam do Adriano. O Adriano aí tal. Ele vendia bem o marketing por conta dele, da né? imagem, assim, porque ele era diferente. O fato dele ser diferente às vezes incomodava a pessoa. E além de ser diferente, ele era bom, né, cara? Isso aí ninguém pode negar. E assim, quando eu tive uma experiência também com o Adriano, que assim, principalmente nessa minha chegada, né, que eu cheguei da Bahia pra cá, cheguei com poucos recursos, e o Fernando falou, Adriano, se tiver um tênis lá, arruma aí, tal, pro Leandro e tal. A gente sempre ia treinar no sábado na USP. Na semana seguinte, o Adriano me chega. Uma sacola cheia de tênis, cara. Caraca. Tênis, na época, ele tinha patrocínio, se não me engano, da Reebok, né? E ele me... E eram os tênis que eu usava pra depois disputar com ele nas provas, né? Até ganhei dele depois com os tênis que ele me deu. E assim... E eu vi o outro Adriano, né?
E assim, depois disso, a própria postura dele sempre foi O um Naval cara falou aqui que muito profissional. quem não conhece o Adriano acha que ele é uma coisa mas completamente diferente do que ele é. é, O que eu na verdade. falo, né? As pessoas tinham aquela... Porque não conhecia. Pelo fato dele, pô, às vezes correr com um chapéu do chapéu, ou Mickey. às vezes correr com a roupa de... Como ele veio do triatlo, né? Ele tinha os corria de macacãozinhos, sunga. né? Então, assim, o pessoal, pô, cara, sabe, incomoda às vezes o fato de ser diferente, né? Mas foi fantástico, né? Então foi um dos meus adversários, né? Na pista, né? E aí depois vieram outros, agora no Circuito Bradesco também outros. São épocas, né? Sim, a gente começa a fazer a prova e começam a vir adversários Pô, que diferentes. bacana, cara. E hoje? Hoje tem grandes nomes apontando aí. Você acha que na rua vem alguém forte aí? Hoje, assim, Quem são as promessas? Na rua, hoje eu acompanho, não de hoje, né, já há bastante tempo, o trabalho do Daniel, o Danielzinho, né, que a gente carinhosamente chama, né, é um menino muito novo, né, que desde o menor vem fazendo excelentes resultados, né, então, assim, fica a esperança que ele seja um atleta que possa fazer bons resultados. Na pista eu tenho o Thiago do Rosário, que para mim é um atleta fora de série. Eu tive a oportunidade de treinar com ele quando ele veio do Rio de Janeiro, treinou na mesma equipe, a gente treinava junto. Tem um talento... Ele bateu um recorde recente aí, o que foi? Bateu o recorde sul-americano indoor dos 1500. Ele também tem marcas muito fortes no 1500 aí, 3:36, exatamente o exato não vou recordar agora. Sim. Mas ele tem marcas fantásticas aí abaixo do 3:40. É um atleta que eu vejo, eu sempre converso com ele e falo, cara, você tem chance de chegar no final olímpico, você tem chance de brilhar. E eu sempre falo isso com ele. Que legal, que bacana. E aí a gente chega no nosso último bloco aí, que é o sprint. No sprint eu te faço uma pergunta menor, você dá uma resposta menor, nada muito longo. Frustração. Eu acho que a frustração foi essa, de ficar fora do PAN em 2007. Cara. Eu pedi faltando 8 dias, né? Caraca. Eram 8 dias para encerrar o prazo pro PAN. E assim, era a última prova. E o Fabiano Peçanha me tirou por 1 segundo. E aí eu fiquei fora do PAN do Rio de 2007. Era um PAN que era especial, porque era no Rio, era no Brasil, né? E eu tava bem treinado. E sabe, 8 dias... faltando 8 dias você perder a vaga. Acho que foi uma frustração, mas assim... É normal, né? Superou e depois veio com tudo e ganhou um PAN. Aí depois continuou, aí veio outro PAN. Eu acho que cada um teve a sua oportunidade, né? Quando eu tive a minha, abracei. Ainda tem algum sonho? Já foi da seleção? Já foi para Mundial? Eu acho que o que eu tinha de realizar como atleta, né? Os sonhos que eram possíveis, eu consegui, né? Talvez o meu maior sonho era para participar de uma Olimpíada, né? Cheguei perto, mas não consegui ir. Mas eu sou grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei. Talvez por mais otimista que eu fosse, lá no começo, eu não imaginava uma carreira tão sólida. Dentro das minhas limitações que eu sempre tive, né? Então, acho que o meu sonho agora é continuar correndo, ver meus filhos indo pro esporte, né? Fazendo alguma modalidade esportiva. Bacana. Né? Quero incentivar eles. Não vejo eles, não vou cobrar para que sejam atletas. Mas vai que vai, né? Mas eu quero que eles façam, sabe, tomem gosto por algum esporte. Acho que meu sonho é continuar podendo correr, independente do ritmo, né? Mas eu quero correr, quando não der para correr eu vou caminhando mesmo. Ser um exemplo, né? Isso aí. E a maior conquista? A minha maior conquista acho que foi os Jogos Pan-Americanos. Foi, né? A minha medalha mais importante, a medalha que... mais pesada. É a mais pesada, é um título que teve uma importância muito grande para minha vida, né? As Mudou pessoas tudo. Me conhecem, né? Por conta desse título, né? E veio assim para falar, sabe, valeu a pena tudo que você passou. É que eu falo, todas as dificuldades que eu tive, elas fizeram parte do processo, né? Era um sonho meu. Se fosse para eu fazer agora, não dava, né? Porque agora pessoas iriam sofrer junto comigo, né? Eu tenho a família, mas na época não, era um sonho meu. Encaixou tudo. Encaixou tudo. Então, assim, eu tava naquilo, me fortaleceu. Então, na hora que chegou o PAN, falei, cara, agora vai. E não necessariamente pode ser outra, pode ser até a mesma, mas qual foi a melhor prova do Leandro? A melhor prova? Aquela que, assim como o PAN, você vai contar pro seu filho e falar, cara, teve uma prova. Eu acho que foi essa milha, Sul-Americana de milha lá em Belém, né, em 2006, né? Porque foi uma mudança também de... primeiro que eu ganhei de um cara que eu era ídolo, né? Que era do Hudson, né? Essa milha. E foi a milha que as pessoas falam, cara, você fez um tempo bom, né? Eu corri 3,56, né? Isso dá média de... Você imaginar cada 400 metros, são 1.609 metros. Não dá pra imaginar. Então são 58 segundos para cada 400 metros, né? A média.
abaixo dos 59. Então, assim, Você tá louco. na sequência veio o convite para eu ir para a Europa, que, sabe, foi uma ligação. Então, essa prova foi especial. Talvez se eu não tivesse... Foi um divisor, né, cara? Foi um divisor. E aí, com esse convite para eu ir para a Europa, lá eu fiz outras provas e aí foi encaixando. E eu acho que foi uma prova importante também para, sabe, para dar essa guinada, né? E para me dar confiança também, né? Porque eu tava vindo da rua, né? E Precisava de uns números bons. precisava fazer um resultado bom, né? Show de bola. Leandro, eu só tenho gratidão por sempre, eu acho que eu tenho, sei lá, umas 10 fotos do seu lado, todas as vezes que eu te encontrei, a gente se encontrou num como é que chamava? Alguma coisa, como é que chamava? Aquele das secretarias que a gente se encontrou, você tava pela Intersecretarias. Intersecretarias. Foi uma prova de pista que eu não vou nem comentar, que eu fui representando a Secretaria de Administração Penitenciária e ele estava representando a Secretaria de Segurança pela PM. Adivinha quem ganhou, né? Mas independente das vezes que eu te encontrei, você foi sempre muito gente boa, sempre muito humilde. E eu sempre falei para todo mundo, os grandes nomes e para os que estão chegando, que, cara, procura a história do Leandro, procura saber quem foi o Leandro e o jeito que ele trata as pessoas nas provas. Eu acho que você ganhou, tem de cabeça quantas vezes você ganhou a Gonzaguinha, não? Gonzaguinha, geral, nos últimos anos, o ano passado eu ganhei, no outro ano também. Aí tem Quando não ganha no geral, ganha como melhor militar. Então né, eu acho que... Depende do formato. E eu corri 9 Gonzaguinhas seguidas, então daí também vem o meu carinho por você, porque em todas as vezes você ganhou de alguma forma, ou no geral ou no militar. Então eu só tenho a te agradecer, você saiu de lá de Atibaia para vir aqui prestar esse momento para nós. O atletismo tem muito a te agradecer, os meus amigos que estão assistindo gostam de você e tem muito a te agradecer. Então, no finalzinho a gente vai dar um brinde aí pela saúde, pelos títulos, que Deus te abençoe, obrigado por tudo. Cara. E é isso, certo? Leandro Prates aqui hoje, 5º programa do Ladeiras, e aguarda aí que vem muita gente bacana por aí. Fiquem com Deus, era aí que não acabou não. Ladeiras, valeu! Leandrão, valeu. com Deus, meu parceiro, obrigado mesmo de coração, obrigado. tá? Valeu. Cara, que da hora, hein? Que história, moleque.